E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da cinemática. Vamos à leitura do enunciado. O gráfico da velocidade em função do tempo para uma partícula que parte da origem e se move ao longo do eixo x está representado na figura ilustrada no quadro. Muito bem. Item A. Trace os gráficos da aceleração A e da posição x da partícula no intervalo de tempo de 0 a 16 segundos. Item B. Quantos metros a partícula terá percorrido ao todo para frente e para trás no fim de 12 segundos? Item C. Qual é o valor de x nesse instante? Muito bem. Para construir o gráfico da posição x em função do tempo t, eu vou calcular o deslocamento sofrido pela partícula em cada etapa do movimento. E aqui vale recordar que, em um gráfico da velocidade v em função do tempo t, a área compreendida pelo gráfico nos dá o deslocamento sofrido pela partícula no referido intervalo de tempo. Desta forma, eu vou começar calculando o deslocamento ΔX1 da partícula no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos. Como nós temos a área de um triângulo, basta fazer base 8 vezes altura 12, tudo sobre 2. Isso vai nos dar 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 12, 48 metros. Observe o resultado obtido. Como a velocidade varia linearmente com o tempo t, e nesse intervalo de tempo a velocidade está aumentando com o tempo t, nós podemos afirmar, nesse intervalo de tempo, que a aceleração da partícula é constante e positiva. Logo, o gráfico da posição da partícula versus o tempo t é uma parábola com concavidade voltada para cima. E como a partícula, de acordo com o enunciado, parte da origem do eixo x no instante t igual a 0, eu posso afirmar que, no instante t igual a 8 segundos, a partícula ocupa a posição x igual a 48 metros. Muito bem. Observe a construção do gráfico ilustrada no quadro. Vamos agora calcular o deslocamento ΔX2 no intervalo de tempo de 8 a 10 segundos. Mais uma vez, nós temos a área de um triângulo. Logo, basta fazer base 2 vezes altura 12, tudo sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1 e, portanto, 1 vezes 12, 12 metros. Observe o resultado obtido. Mais uma vez, a velocidade varia linearmente com o tempo t, só que agora a velocidade diminui com o passar do tempo. Consequentemente, nesse intervalo de tempo, a aceleração da partícula é constante e negativa. Logo, o gráfico da posição versus tempo é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Nós temos aqui um ponto de inflexão. Muito bem. E no instante t igual a 10 segundos, a partícula ocupa a posição x igual a 60 metros, pois ela já estava na posição x igual a 48 metros e sofre a partir daqui um deslocamento a favor da orientação do eixo x de 12 metros. Logo, 48 mais 12, 60 metros. Observe o gráfico obtido até então. Dando sequência, vamos calcular agora o deslocamento ΔX3 no intervalo de tempo de 10 a 12 segundos. Então agora nós temos ΔX3 igual. Mais uma vez, nós temos a área de um triângulo. Portanto, a base é 2, a altura menos 12,
Tudo isso sobre 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 12 metros. Observe o resultado obtido. Vamos interpretá-lo a partir de agora. Voltando para o gráfico fornecido, nós vemos que no instante t igual a 10 segundos, a partícula para e inverte o sentido do movimento, pois a velocidade que antes era positiva passa a ser negativa. A velocidade troca de sinal. Logo, no instante t igual a 10 segundos, a partícula parou e inverteu o sentido do movimento. Ela está se movendo agora contra a orientação definida pelo eixo x. Isso se evidencia no resultado obtido. Nós temos um deslocamento Δx3 naquele intervalo de tempo negativo. Portanto, a partícula agora volta 12 metros a partir da posição x igual a 60 metros. Não podemos nos esquecer disso. A concavidade da parábola continua voltada para baixo, pois nessa região a velocidade continua dependendo linearmente do tempo t e a aceleração aqui continua sendo constante e negativa. Logo, ainda com concavidade voltada para baixo, nós temos essa representação no gráfico de x versus t. Como a partícula volta 12 metros partindo da posição x igual a 60 metros, ela ocupa agora, no instante t igual a 12 segundos, novamente a posição x igual a 48 metros, pois 60 menos 12 nos dá justamente 48. Observe o gráfico obtido até aqui. Muito bem. Por fim, vamos calcular agora o deslocamento Δx4 no intervalo de tempo de 12 a 16 segundos. Agora nós temos a área de um retângulo. Basta fazer lado vezes lado. Então nós temos aqui 4 vezes menos 12. E, portanto, menos 48 metros. Observe o resultado obtido. Repare que a partícula continua se movendo contra a orientação do eixo x, pois Δx4 é negativo. Voltando para o gráfico fornecido, vemos que a velocidade agora permanece constante nesse intervalo de tempo e igual a menos 12 metros por segundo. Logo, nesse intervalo de tempo, a aceleração da partícula vale zero. E neste caso, em que a velocidade é constante e a aceleração da partícula vale zero, o gráfico de x versus t é uma reta. Essa reta é decrescente, pois a velocidade da partícula é constante e negativa. Como a partícula sofre um deslocamento de menos 48 metros partindo da posição x igual a 48 metros, eu posso afirmar que ela volta para a origem do eixo x no instante t igual a 16 segundos, conforme eu ilustro no gráfico. Muito bem. Observe o gráfico obtido. Esse é o gráfico da posição da partícula versus o tempo t. Vamos agora construir o gráfico da aceleração em função do tempo t. Bom, mais uma vez eu vou analisar o valor da aceleração em cada etapa do movimento. Bom, vamos começar calculando a aceleração da partícula no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos. Já sabendo que essa aceleração é constante, a aceleração nesse intervalo é dada por ΔV sobre ΔT. Bom, aqui nós temos uma variação de velocidade igual a 12 metros por segundo
observe, a velocidade vai de 0 a 12 metros por segundo, portanto, ΔV é igual a 12, dividido por 8. Então, aqui nós temos 6 dividido por 4, 3 dividido por 2, uma aceleração constante e positiva de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem? Bom, o gráfico fica da seguinte forma: até o instante t igual a 8 segundos. Nós temos uma aceleração constante e positiva igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem? Bom, vamos agora calcular a aceleração no intervalo de tempo de 8 a 12 segundos. Nesse intervalo, a aceleração é constante, negativa, portanto eu posso usar a razão ΔV sobre ΔT. Neste caso, nós temos a velocidade no final desse intervalo é menos 12. Então, velocidade final menos a velocidade no início desse intervalo, que é 12. Tudo isso dividido por ΔT. Então, de 8 a 12, nós temos um intervalo de tempo igual a 4 segundos. Muito bem? Bom, aqui nós temos menos 24 dividido por 4. Portanto, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, até o instante t igual a 12 segundos, até o instante t igual a 12 segundos, nós temos uma aceleração constante e negativa. Ela vale menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ilustrar isso no gráfico. Então, aqui 8, aqui 12, observe o gráfico, e aqui menos 6. Muito bem. Vamos destacar aqui as regiões do gráfico em questão. Perfeito. Agora, no último intervalo de tempo, no intervalo de tempo de 12 a 16 segundos, a velocidade da partícula permaneceu constante. A velocidade da partícula permaneceu constante. Neste caso, como não há variação da velocidade, a aceleração da partícula é nula. Portanto, até o instante t igual a 16 segundos, partindo do instante t igual a 12 segundos, a aceleração da partícula é constante e igual a zero. Muito bem? Observe os gráficos obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.